Então, nós vamos primeiro orar, né? E nós vamos hoje concluir uma etapa, que é a parte da igreja, parte nossa, parte da igreja militante, né? A partir do próximo estudo já vai ser depois do arrebatamento da igreja, ou o arrebatamento da igreja. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te adoramos nessa noite, te rendemos graças, Pai, pelas tuas misericórdias, por esse privilégio, Senhor, de estudarmos a tua palavra, de estarmos na tua presença, de receber de ti a unção, a direção. Pai, que o Senhor venha ministrar sobre a minha vida, sobre a vida de todos os que estão conosco aqui, ouvindo esse estudo, Pai querido, que a tua unção seja derramada sobre a mente de cada um, que cada coração seja agora, Pai, impactado pela tua glória, que o teu Espírito Santo venha trazer o discernimento da tua palavra, venha trazer, Pai, o conhecimento, que o teu Santo Espírito venha sobre as nossas vidas, o Espírito do Senhor, de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conhecimento, o Espírito de fortaleza e o Espírito de temor do Senhor esteja sobre as nossas vidas, Pai. Porque nós precisamos, Senhor, do teu temor, porque sem ele, Pai, nós não podemos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor coopera conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Então, vocês já estão com a Bíblia aberta, eu creio, já no livro de Apocalipse, capítulo 3, né? Versículo 14 em diante. Hoje nós estamos na 7ª carta à igreja de Laodiceia. Como eu comecei falando no começo, se você voltar à Bíblia aí, no capítulo 1, versículo 19, aqui está a divisão do estudo do livro de Apocalipse. Versículo 19 diz assim: escreve as coisas que tem visto, as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Nós estamos até agora estudando, nós vimos o que João viu, que ele vai continuar vendo muitas coisas, né? Muitas coisas ele vai apenas ver, outras coisas ele vai ouvir, vai escrever, né? Tudo ele vai escrever. Porém, algumas ele vai ver e ele mesmo vai escrever. Nós estamos na parte das coisas que as coisas que são atuais para os nossos dias, que é o período que nós estamos estudando as 7 igrejas, né? Eu tenho batido muito nessa tecla, que é a mensagem de exortação, de consolo, de advertência e mensagem de repreensão, que são para nós hoje, igreja, nosso tempo, né? Então, nós estamos estudando as coisas que são. Hoje nós finalizamos essa parte, que é a parte das igrejas, né? Louvado seja Deus. Então, nós vamos iniciar agora com a igreja de Laodiceia. Vimos no decorrer desse estudo que existe 2 cartas que não teve repreensão, só teve elogio e teve promessa de futuro. Embora todas elas, mesmo as que têm repreensão, mas sempre tem a promessa, porque a misericórdia de Deus é grande. Nessa carta aqui nós não vamos ver nenhum elogio, somente repreensão, mas a misericórdia de Deus é tão grande que ele não deixou de fazer promessa para aqueles que ainda podem se arrepender e alcançar ainda as bodas, né, que é o reino de Deus, né? Louvado seja Deus. Nós vamos ver, então, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante, diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Antes de entrar, Laodiceia, que Paulo também escreveu para essa igreja, lá em Colossenses, né? Laodiceia fica bem perto de Colossos, né? Perdão, de Colossos e de Hierápolis, né? Fica bem perto, são as 3 cidades perto: Hierápolis, Laodiceia e Colossos. Quando Paulo escreveu a carta para a igreja de Colossos, que é aos Colossenses, ele pediu que essa carta fosse lida também à igreja de Laodiceia. E ele diz também que escreveu uma carta para Laodiceia, que essa carta de Laodiceia era para ser lida também na igreja de Colossos, né?
na igreja dos Colossenses. A gente pode confirmar isso lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a entre vós, né? Então, Paulo recomenda que tanto a carta que foi escrita para os colossenses seja lida para esses de Laodiceia, como aquela que ele escreveu também para a igreja de Laodiceia seja lida também na igreja de Colossos, né? Então, veja que essas cidades são bem próximas ali. Então, Paulo, eu creio que todas essas igrejas, Paulo pregou, talvez até fundou essas igrejas, né? Mas só Éfeso e Laodiceia que menciona na Bíblia que está. Mas esta carta que foi escrita, que Paulo escreveu para essa igreja de Laodiceia, ela não tem, nenhum dos estudiosos nunca encontraram essa carta. Ela se perdeu no tempo, né? Mas a gente sabe que está registrado na Bíblia Sagrada que ela recebeu uma carta, essa igreja recebeu uma carta de Paulo. E é interessante que de Paulo, que foi antes de João, né? Foi antes, já existia o problema de falsas doutrinas, já existia o problema de aqueles crentes que estava assim no meio, igual os colossenses, assim, não toque, não faça isso, aquelas crendices de dia especial, aquelas coisas que Paulo debateu na igreja de Colossos. Então, eu creio que nessa aqui, desde esses tempos, já tinha essa tendência a ser uma igreja morna, né? Uma igreja que ficou no meio termo, nem serve a Deus direito e nem deixa de servir. Ficou naquele meio termo onde Cristo chamou de igreja morna, né? Que hoje nós vamos ler tudo que está escrito aqui, foi o próprio Jesus que ditou, que enviou, mandou João escrever para esta igreja, né? Então vamos ler. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Aqui nós já estamos vendo que já está dizendo o Amém. O Amém é o fim. Já é o fim. Aqui não tenho dúvida nenhuma que esta igreja, ela é a igreja do fim. É a igreja que Jesus encontrou nela, mesmo que foi escrita no primeiro século, foi escrita no final do primeiro século, mas Jesus já encontrou nesta igreja todos os problemas que hoje pesa mais ainda no meio do povo de Deus, né? Diz o Amém. O Amém, ele tem a conotação de confirmação, né? Quase sempre no final da frase tem o Amém, seja assim seja, isso de verdade, verdadeiro, tudo que é confirmação. E também nós estamos entendendo que esse Amém que o Senhor colocou aqui, isto diz, o Amém quer dizer que é o fim da graça de Deus, né? Depois disso aqui, a porta da graça será fechada, né? Louvado seja Deus. Então, a testemunha fiel e verdadeira. Cristo está se apresentando como sendo já a última mensagem para a igreja militante. E nós sabemos que, já citamos várias vezes nas outras, cada igreja, o Senhor se identifica para a igreja, se revela para a igreja conforme a necessidade ou conforme os problemas existentes da igreja, né? Lembra de como foi que ele se apresentou à primeira igreja de Éfeso? Ele é aquele que tem na palma da sua mão, na sua mão direita, toda a liderança, os pastores das igrejas. E também aquele que anda no meio da igreja. Eu acho interessante, por isso que eu tenho repetido muito isso, para os irmãos não tirar isso da mente. O Senhor, a mensagem, todas as cartas, ele diz, e ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque a mensagem é uma só. Não é para a gente passar para Laodiceia e esquecer toda a mensagem que foi dita nas anteriores, não. É uma sequência. E nós estamos vendo isso tão claramente na mensagem do Senhor, porque nós estamos vendo que na primeira igreja ele encontrou o quê?
a falta do amor, né? Já falta, os cristãos já não tinham um amor fervoroso para com Deus e nem para com o próximo, né? Então, a primeira falha que ele mandou se arrepender era que eles voltassem, lembrassem onde tinha caído e voltassem às primeiras obras, o primeiro amor. E o segundo já foi não teve advertência contrária, não teve, mas teve promessa. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida, né? Então veja que as advertências. E a terceira igreja, que é a de Pérgamo, o que é que ele diz? Olha, ele se apresentou como aquele que tem a espada de dois gumes, né? A espada que corta para os dois lados, e também lá na advertência ele diz, ó, eu sou aquele que corto, vou até ler isso aqui, que é muito importante, essa advertência do Senhor, que diz assim, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, né? Então, nós vimos que a espada, ele se identificou com a espada de dois gumes, que era aquela que corta para os dois lados. E para aqueles que não se arrependeu da advertência que ele fez, vou voltar aqui de novo, contra eles batalharei. Nós vimos que essa batalha de Cristo é quando ele usa aquela espada para derrubar, né? Aqueles que não se arrependeram. Na de Tiatira, nós vimos também que o Senhor diz assim, eu sou aquele que sonda as mentes e o coração. E ele se identificou como aquele que tem os olhos como chama de fogo nessa igreja. E ele, lá na advertência, ele fala que eu sondo os corações, as mentes e os corações. Quer dizer, ele conhece o que está no interior de cada um, né? Nós vimos, então, que esta igreja agora, ela é totalmente reprovada, mas o Senhor não desistiu dela e não vai desistir enquanto tiver o fôlego de vida em nós. Mas se não dermos ouvido à palavra do Senhor, ele vem, como ele diz lá na sexta, como um ladrão e a porta da graça se fecha e vai ficar então para a grande tribulação, né? Então vamos dar seguimento. Aqui ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Ele não é o primeiro ser criado, porque ele não foi criado. Ele é eterno. Eterno não tem começo nem fim. Mas ele é o princípio primogênito, primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos, né? Para dar a semelhança de todos os servos, aqueles que seguidores de Cristo serão, né? E foi por ele que todas as coisas foram feitas, né? Então ele é o princípio da criação, que tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito, né? Por isso que ele é o princípio da criação de Deus, né? Agora, o versículo 15, 3,15 diz assim, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui ele está dizendo que é futuro. Ele ainda, mesmo não encontrando ninguém aqui que esteja de acordo com os princípios da palavra de Deus, ele não desiste. A misericórdia de Deus ainda está nesta igreja, porque ele não desistiu da sua igreja. Essa igreja continua sendo do Senhor. Porém, o candelabro, aquele que passeia no meio das igrejas, que ele diz lá no começo, na primeira, que se não se arrepender, ele ia tirar o castiçal, tirar a luz, tirar o brilho. Aqui o brilho já não está. O castiçal já não está nessa igreja mais. Mas o Senhor não desiste dessa igreja. Nós vamos ver lá, quando chegar no versículo 20, que o Senhor está totalmente de fora dessa igreja. Ele está batendo, né? Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Mas o Senhor, a misericórdia de Deus não desamparou esta igreja, ainda que o castiçal não esteja mais brilhando nesta igreja, né? Aí ele diz, tomara fosse frio. Irmãos, eu quero confessar uma coisa aqui. Eu passei essas 2 semanas, esta semana, 3 praticamente, buscando entender da parte de Deus o que seria um crente frio e o que seria um crente quente, né? Porque muitas vezes nós vamos medir a temperatura do crente pelo maior glória a Deus, pelo maior reteté, pelo maior movimento, mas isso aí é comportamento, não é
não é, termômetro de medir espiritualidade. Que espiritualidade só você e Deus vai saber. Só você e Deus sabe. Mesmo que olhando para a tua cara você não demonstra nenhum tipo de afeição. Mas Deus sabe, conhece a sua mente, conhece o seu coração e sabe, né? E você sabe se está ou não conectado com o Senhor. Então, aqui pelo o que nós vamos entender, esse crente frio para Deus seria melhor. Porque se o crente frio, ele está frio, mas ele está dentro da igreja, servindo a Deus. Se ele está quente, ele está dentro da igreja. Agora, o morno, o que acontece com a água morna? A água morna, ela dá ânsia de vômito. Então, esse morno é aquele crente apático, que nem serve a Deus e nem deixa de servir. Nem serve a Deus direito e nem serve ao mundo. Ele está naquele meio termo, apático, sem partir para nenhum dos lados. Né? Que se ele fosse frio dentro da igreja, que o Senhor é aqui, nós não vamos olhar para fora. Eu sempre tenho falado isso. Vamos olhar para nós, dentro da igreja. O Senhor Jesus está falando com a sua igreja. Laodiceia é sua igreja. É morna, sim. Não pende nem para Cristo, nem pende para o mundo. Ele está aqui. Eu creio que essa igreja já está com a mente tão cauterizada que essa igreja tornou-se como uma sociedade. Tanto faz estar na igreja, tanto faz não estar na igreja. É aquela coisa meio termo, que não saiu da igreja, porém não tem nenhum tipo de vida. O que diz lá na carta de Sardes, quando o Senhor falou que ele vinha como ladrão? Se aquela igreja não acordasse, que eles estavam mortos espiritualmente. Aquela igreja ali, o Senhor estava dizendo, olha, estou batendo na porta para voltar. E se eu voltar a encontrar vocês mortos espirituais, ele viria como ladrão e aquela igreja ficava. O que a gente pode ver nessa mensagem? A próxima igreja, depois da igreja morta, que tinha uns que andavam de branco, nós vamos ver aqui, que o Senhor vai repreender para esses buscarem vestes brancas, né? Então, concluindo essa parte, o crente frio é aquele que é crente. Talvez não se esboça reação, talvez não tenha, como é que eu vou dizer, não tem um comportamento espiritual à vista dos homens, porém, ele está dentro da igreja, está servindo a Deus. O Senhor Jesus está dizendo, é melhor que seja frio ou quente, mas morno o Senhor não aceita. Ele está a ponto, diz assim, ó, versículo 16, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei. Está no futuro. O Senhor ainda não vomitou a sua igreja. Ainda não vomitou. Mas o dia que a porta da graça fechar, que ele buscar a sua igreja, ele vai vomitar. Aqueles que não subir, vai ser rejeitado, né? Rejeitado pelo Senhor, né? Provavelmente, eu creio que esses que serão vomitados, que o vômito ele não volta mais, né? O vômito ele vai e não volta mais. Esses que serão vomitados, provavelmente estarão sem esperança, né? Sem esperança de vida eterna, né? O Senhor está advertindo essa igreja. Vamos ver o 17? Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E Jesus conclui assim, e não sabe que és um desgraçado. Gente, essa palavra, eu confesso que essa palavra eu praticamente não gosto de ouvi-la, porque ela é tão forte, tão forte. A pessoa desgraçada é a pessoa que perdeu totalmente a graça de Deus. E quem não tem a graça de Deus, eu penso que é um inferno. Está vivendo um inferno. Porque o inferno é como eu ouço o bispo falar sempre, o inferno só é inferno porque existe a ausência da graça de Deus. Então, quando o Senhor fala que é um desgraçado, esses crentes não têm graça,
Não tem mais a graça de Deus. A graça de Deus está faltando. Então, veja que o Senhor disse, eu vou repetir esse versículo 17. Como diz, rico sou e estou enriquecido. É como alguém está vivendo. Eu sei que essa igreja, financeiramente, ela era rica. Ela era uma igreja rica. Mas nós sabemos que para o Senhor, a riqueza não é o dinheiro. Para o Senhor, a riqueza é a riqueza da graça de Deus, a riqueza do conhecimento, da presença de Deus, né? Quanto a isso, eu quero ler com vocês Tiago, capítulo 5, versículo 1 e 3, diz assim, pois agora vós, rico, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. E agora, no próprio versículo, está dizendo, ponto, né? E diz assim, entesourastes para os últimos dias. Diz assim, então, aqui Tiago está recriminando aquelas pessoas que dizem que são ricas, abastardas, e não sabe, eles não precisam nem de Deus, porque tudo dinheiro pode comprar. Mas o Tiago está mostrando o mesmo, está comparando ao versículo que o próprio Jesus falou no Evangelho de Mateus. O que Jesus falou no Evangelho de Mateus? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, né? Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e nem o ladrão minam e nem roubam, né? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então veja que Jesus, ele já advertiu sobre isso, que nós temos que ajuntar tesouro no céu. O que é juntar tesouro no céu? Os irmãos já perguntou isso, o que é? Eu creio que ajuntar tesouro no céu é andar nos princípios, na presença de Deus, porque na hora da adversidade, nós temos um respaldo, que nós temos aquela fé, aquela confiança que Deus trará uma solução para aquele problema. E se o problema não for de solução, que cabe Deus todas as coisas, né, que existe igual como situação como morte, doenças, né? Quando se Deus decide não curar, Deus decide levar, né? E aí a gente não tem o que fazer. Mas nós, quando temos o tesouro no céu, nós temos o respaldo e o refrigério do consolo, da graça, da resposta do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é ter um tesouro no céu. Aqueles que não têm tesouro no céu, que não ajuntam esse tesouro, não andam em fidelidade com o Senhor, hora que vem a adversidade, entra em desespero, porque não sabe recorrer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é aquele que está cuidando da nossa vida. E ele não muda, ele continua ali, mesmo a pessoa em desespero, continua lá. Mas o tesouro, quando nós ajuntamos o tesouro no céu, nós temos aquela confiança, sofremos, choramos, mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Isso é o tesouro, né? Essa é a riqueza que nós conseguimos depositar no céu, né? Tiago debateu isso. Debateu que aqueles crentes lá, eles não buscaram esse tesouro, não guardaram, eles entesouraram o tesouro que a riqueza, que a ferrugem corroeram, que o ladrão roubou, né? Que é aquele que quando vem a adversidade não adianta. Se chega uma doença que não tem cura pela medicina, o dinheiro não pode comprar a saúde, o dinheiro não pode comprar a salvação, né? Essa porta que nós vimos na carta
de Filadélfia, essa porta está aberta para os fiéis, né? Os fiéis têm porta aberta. Se hoje a trombeta tocar, aqueles que estão em Cristo, no piscar de hoje já está com o Senhor. E aqueles que não ajuntaram tesouro na terra, não andaram em conformidade com a palavra de Deus, esses estarão em desespero, né? Esses fizeram como Tiago disse, o ladrão roubou, né? O ladrão, o inimigo roubou tudo que tinha, restou apenas o desespero, restou apenas a insegurança, porque não tem, como eu disse, quando nós não temos esse tesouro, não temos essa confiança, não que o Senhor esqueceu e deixou de atender a sua igreja, mas entramos em pânico por qualquer situação que seja adversa àquilo que nós estamos acostumados. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, veja, eu rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Eles, acreditando, a igreja de Laodiceia acredita que ela é rica e verdadeiramente, contando em dinheiro, ela verdadeiramente é rica. Aos olhos do Senhor, é uma desgraçada, miserável, pobre, cego e nu. Eu, quando leio essa carta, eu fico imaginando, se qualquer um de nós chegar para alguém e trazer uma mensagem para falando para alguém, você é um desgraçado, é um miserável, é um pobre, é um cego, é um nu, diante das coisas de Deus, essa pessoa jamais nem vai olhar nem volta mais para a igreja. Mas quem disse isso aqui foi Jesus. Foi Jesus que falou. Jesus que disse que essa igreja, ela acreditava que era rica, que estava por cima de tudo, não tinha necessidade de nada, nem de Deus elas não precisavam, porque isso está no coração. Não estou falando de riqueza da prata e do ouro, da moeda, não estou falando da moeda, estou falando daquela onde a sensação que a moeda traz é que não depende de ninguém, não precisa de ninguém, não precisa de Deus, tudo o dinheiro compra. Mas o Senhor está advertindo, é desgraçado, é miserável, é pobre, é cego e está nu diante do Senhor. O versículo 18 diz assim, o Senhor Jesus diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Esse ouro provado no fogo. É interessante que eu lembro agora da passagem de Isaías. Deixa eu ver se eu pedi isso aqui. Isaías 55, versículo 1, diz assim, vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Olha o que Isaías profetizou. Que a graça de Deus, ela é gratuita, é um dom imerecido, mas ela está para nós. Então, hoje nós podemos comprar sem dinheiro, né? Chegar na presença de Deus e buscar. E Ele nos dá, nós vamos comprar e não temos que pagar com nossa moeda, porque o Senhor nos dá de graça, né? Essa graça está liberada para a sua igreja. Por isso que o Senhor está dizendo, olha, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Agora eu quero ler um texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 10 a 15. Eu vou abrir isso aqui, vamos ler. Se você tiver facilidade aí, acompanha. Diz assim, Paulo falando à igreja de Corinto, né? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro sobre ele, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque a ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, né? Veja o versículo 12. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta,
e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Olha só que coisa tremenda. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, ou seja, o dano, né? Toda detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, veja o que Cristo está dizendo aqui. Aconselho-te que de mim compres ouro provado pelo fogo. Paulo está dando esse exemplo aqui. Cristo é o fundamento. Nós estamos aqui o quê? Pregando a palavra, edificando o edifício, é o corpo de Cristo. Esse edifício é o corpo de Cristo. Nós estamos edificando, a igreja é o corpo. Nós estamos o quê? Construindo o corpo do próprio Cristo. Agora, como Paulo disse, se a minha edificação nesse corpo, nesse fundamento, for de ouro, de prata ou de pedras preciosas, algo que consegue passar pelo fogo, o dia do Senhor vai provar e vai permanecer. O fogo vai passar e vai permanecer firme. Mas se a obra minha, que eu estou edificando, for de feno, né, palha, né, que mais aqui? Madeira, não vai resistir o fogo. Essa vai sofrer o detrimento, vai sofrer o dano. Por isso que Paulo está recomendando. Veja cada um como vai edificar. Então, o que quer dizer isso? A obra quer dizer o quê? As nossas atitudes. Se essas minhas atitudes, os meus frutos do Espírito que está em mim, se o fruto da minha vida, essa árvore que é a minha vida, der fruto, que bom, esses frutos, como está dizendo aqui, for provado pelo fogo e permanecer, esse receberá o galardão no dia do Senhor. Então é por isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, ó, aconselho-te que de mim compre ouro provado pelo fogo, né? Ouro provado pelo fogo. Cadê? Onde esse... Deixa eu voltar aqui. Versículo 18, para quem entrou agora, Apocalipse 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, né? E vestes branca, para que te vistas. Agora, o que quer dizer as vestes brancas? O ouro, ouro provado pelo fogo, toda a nossos atos, nossas obras, que é feito dentro do corpo de Cristo, né? Que vai ser provado pelo fogo. Esse vai permanecer na presença do Senhor, que o Senhor está mandando. Compre ouro provado, porque o ouro, nós sabemos como que é. O ouro, ele é extraído da terra, né? É um mineral extraído, ele é um pó. E esse pozinho, ele é jogado no fogo até que aqueles detrimentos todos sejam eliminados pelo próprio fogo e ele torna, assim, o metal reluzente. Por isso que o ouro, ele vira aquele negócio amarelo, cor de fogo reluzente. Porque ali ele passou pelo fogo, sofreu todo aquele processo ali para eliminação aqueles detrimentos que vem, que não deixa ser puro, né? Sai tudo pelo fogo, ele fica puro. E assim é o crente. O crente, quando ele é experimentado pelo Senhor, experimentado na vida, Deus permite, né, que nós, às vezes, até sofremos para adquirir o quê? Experiência, adquirir testemunho de vida, para poder ajudar a outros, né? É assim que nós vamos passando pelo fogo no dia a dia, sofrendo, passando, recebendo todo tipo de sofrimento externo, ou às vezes até mesmo interno, mas permanece firme. E esse está sendo provado pelo fogo. Por isso que o Senhor está dizendo, aconselho que compre ouro provado pelo fogo. E vestes brancas. Vestes brancas significa o quê? A pureza do Senhor na nossa vida. Vestes brancas significa a justiça, né? Nós temos, só no livro de Apocalipse, nós temos Apocalipse 3, igual a carta anterior que nós estudamos, né? Já diz, volta aí um pouquinho,
para você ver. Apocalipse 3, versículo 4 e 5. Vamos ver o que diz aí? Diz assim: mas lembra que a igreja de Sardes, né? A igreja morta, que estava morta, mas tinha uns lá que estava de branco. Mas tendes em Sardes algumas pessoas, ou em algumas versões está escrito uns poucos nomes, né? Algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. A primeira parte do versículo 5 diz assim: e o que vencer será vestido de vestes brancas. Se a gente vê lá em Apocalipse 7 também, né? Nós vamos ver os mártires lá, os mártires depois do arrebatamento da igreja, aqueles que foram martirizados no poder do anticristo, nós vamos ver que eles estão lá com vestes brancas, né? Que foram lavadas suas vestes, foram lavadas no sangue do Cordeiro, né? Apocalipse, você pode abrir, só vira a folha e você vai ver. Diz assim, Apocalipse 7, 13 e 14. Uma grande multidão, 13 e 14, diz assim: estes são os que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então veja que essas vestes são vestes alva que o Senhor está mandando buscar, vestes brancas, é lavar suas vestes no sangue de Jesus, é ser redimido, purificado no sangue de Jesus. Todos os dias, é como o próprio Jesus, aquele exemplo que ele... com a palavra de Deus nós já estamos lavados, mas todos os dias nós temos que lavar, como quem lavar os nossos pés, porque nós estamos nesse mundo caminhando, pisando por lugares, os pés dá essa simbologia, estamos pisando em todas as coisas, assim. Então, nós temos que... Jesus deu o exemplo de lavar os pés, porque o corpo todo já está lavado pelo sangue de Jesus. Mas aqui o Senhor está recomendando para lavar as suas vestes, quer dizer, mudar de direção, arrepender, deixar as obras, as obras de pecado, as obras que sujam nossas vestes. O pecado, ele representa como veste suja. Não sei se os irmãos lembram de Zacarias, quando ele vai falar daquele sacerdote Josué, que Satanás está acusando o sacerdote Josué para o Senhor, acusando que as vestes dele estavam sujas, né? E o Senhor está dizendo, né, que ele ia mudar as vestes de Josué, do sacerdote Josué. Está em Zacarias, naquelas visões, uma daquelas visões, acho que é capítulo 3, que Josué, o sacerdote, estava com as vestes sujas, mas o Senhor a promessa é que ele mudaria as vestes de Josué. E hoje as nossas vestes foram lavadas no sangue de Jesus. Hoje as nossas vestes têm que ser brancas, alvas, como o linho fino, né? Porque as vestes, ela representa o quê? A justiça dos santos. Então, por isso é que a igreja, lá em Apocalipse 19, versículo, deixa eu ver qual é o versículo, 19:8 diz que as vestes brancas são a justiça dos santos. Jesus, lá em Mateus 6, ele recomendou que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Às vezes a gente esquece de mencionar a justiça, porque o crente, ele precisa andar em justiça. O que é justiça? É ser justo dentro da nossa medida, né? Ser justo, ainda que nós sejamos justos, a nossa medida, ainda não somos justos diante de Deus, mas diante da nossa medida, no horizontal, que diante dos homens, nós temos que ser justos. Esta justiça do Senhor na nossa vida são as vestes brancas, porque lá, eu falei que ia ler, né? 19:8 diz assim: e foi-lhe dada que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então, as vestes brancas simboliza a justiça,
a justiça de Deus na nossa vida, a justiça dos santos. Quem são os santos? Somos nós que somos seguidores de Cristo, né? Nós que aguardamos a vida eterna, aguardamos estar com o Senhor Jesus, né? Então veja que essas vestes brancas que o Senhor Jesus está recomendando para nós comprar. Aconselho que compre ouros e vestes brancas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Porque quando o servo de Deus está em pecado, ele está nu diante de Deus. As vergonhas, lembra de Adão? Lembrei agora, nem pedi isso aqui no estudo. Mas Adão, quando pecou, quebrou a aliança com Deus, ele e Eva, eles se esconderam porque estavam nus, né? Eles já estavam antes, mas eles não viram que estava nu. Só viram a nudez quando pecaram. Os olhos deles foram abertos para perceber que estava nus. E o Senhor Jesus está dizendo aqui, ó, compre ouros provados pelo fogo e vestes brancas para que não apareça a vergonha da tua nudez. Quando estamos em pecado, nós estamos em vergonha diante do Senhor. Se o Senhor abrisse os nossos olhos, como abriu de Adão, como ficaria as nossas vidas, né? A igreja do Senhor. Porque por mais que queiramos ou não, ora aqui a gente está tropeçando, mas aí aqueles que não procuram lavar suas vestes, não procuram buscar, né? Essa igreja está totalmente despida diante do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aí no 18, tem mais. Versículo 18. Não apareça vergonha da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Olha só, gente, compre ouro provado. O Senhor Jesus está aconselhando essa igreja. Ouro provado, vestes brancas para que não apareça a nudez e que unjas os olhos com um colírio para que vejas. Esse colírio santo do Senhor. Mateus, é interessante que tem um versículo, Mateus 6, 22 a 24, tem um texto que fala, que diz assim, Mateus 6, a candeia, ou seja, a luz do corpo, são os olhos. A luz do nosso corpo é os olhos. São os olhos. Se forem bons, se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será de luz. Então veja, olha que coisa interessante. O Senhor Jesus, se nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, se nossos olhos forem bons, o que é olho bom? Olho bom é quando a gente busca o melhor da pessoa. Por exemplo, eu olho uma pessoa que tem muitos defeitos, contrário àquilo que eu acredito. Mas eu vou olhar para aquela pessoa e enxergar coisas boas nela. Isso é olhos bons. Então, unja os olhos com um colírio para que veja. Apesar que o Senhor está dizendo no mundo, na vida espiritual. Mas também tem a ver com o que o próprio Jesus falou no Evangelho, né? Que se a candeia ou a luz do nosso corpo é os nossos olhos. Se o meu olho for bom, eu vou ter luz em todo o meu corpo. Todo o meu corpo será iluminado. E qual é a luz que brilha em nós? É o próprio Jesus Cristo, né? O próprio Jesus é que brilha em nós. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso, será de trevas, né? Então, veja que a luz, por isso que o Senhor Jesus está recomendando que unja os olhos com colírio para que vejas, né? Para que vejas coisas, para que nós sejamos... ver as coisas espirituais, ou seja, o discernimento das coisas de Deus, para que nós vejamos as coisas, né? O Senhor Jesus está advertindo esta igreja, porque além de ser miserável, cego, nu, né? Cego, nu, ainda precisa comprar ouro, precisa de vestes brancas e de colírio para os olhos, para poder alcançar o quê? A promessa, que aqui não tem elogio, mas a misericórdia de Deus ainda está fazendo promessa. Versículo 19 diz assim, eu repreendo e castigo todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o Senhor Jesus está aqui repreendendo esta igreja, para que ela volte, compre ouro, provado pelo fogo, compre
vestes branca pelo sangue de Jesus Cristo e compre, unja os olhos para que veja, né? Louvado seja Deus. E ele está dizendo, eu repreendo e castigo todos quanto amo. O Senhor Jesus ama a sua igreja. Ainda que esteja fora dos padrões, mas enquanto eu creio, enquanto há o fôlego de vida em nós, o Senhor Jesus está lutando, o Espírito Santo está lutando com o seu povo, para que a alma não se perca, né? Isso é algo tremendo. Às vezes a gente fica tão distante das advertências da palavra de Deus. Por isso é que o crente precisa estudar a palavra. Porque é através desta palavra que nós nos olhamos como quem olha no espelho, vê a própria imagem, vê as próprias fraquezas, vê as próprias podridão, e vê, e como diz o Senhor, arrepende-te e volta, né, de onde caiu. Volta porque ainda há tempo. Ainda a igreja do Senhor tem tempo, né? Tem tempo de se arrepender, tempo de voltar às boas obras, tempo de voltar ao compromisso, de estar presente, porque Jesus, hoje, ele já está batendo, ele é a porta, né? Mas hoje ele está batendo na porta do nosso coração, né? Está batendo porque os dias, já estamos no amém, estamos no fim. Este é o fim, a igreja está vivendo o fim. A qualquer momento, o Senhor Jesus recolherá aqueles que estão ouvindo a sua voz, ouvindo o que diz, que o Espírito está dizendo à igreja. Esses que estão com os ouvidos atentos, ouvindo a mensagem, colocando em prática, esses estão, a porta está aberta. O Senhor Jesus vai, no toque da trombeta, vai chamar e serão arrebatados, né? Por isso é que ele repreende, ele diz, versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Olha, se ele repreende e castiga, porque está totalmente fora dos padrões que ele estabeleceu para nós, né? Repreendo e castigo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Agora, vamos ver o que diz Hebreus 12, versículos 5 a 8. O 5 diz assim, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Veja aqui. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Né? Versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, ou seja, sem correção, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Essa palavra é dura. Ó, o Senhor repreende, aqui está dizendo, ele repreende e açoita, né? Aqui ele diz que ele repreende e castiga, né? E aqui ele está dizendo que ele repreende e açoita. O que é quando nós estamos na vara de Deus? É porque ele nos ama e nos tem como filho e nos ama, porque ele quer que nós voltamos à prática das primeiras obras, né? Então, aqui é interessante. O autor aos Hebreus, ele está falando assim, que aquele que não suporta ser corrigido, ele não é tido como filho, ele é tido como um bastardo. Porque o filho, ele aceita a correção do pai, né? Porque ele está dando um exemplo aqui, é igual Provérbios 3, né? Que fala exatamente sobre isso, né? Que ele corrige, assim como o pai corrige o filho a quem ele ama. Quando nós que já criamos filhos, temos filhos, nós corrigimos, às vezes até descemos a vara, como o provérbio manda, né? Porque amamos e queremos que seja homens dignos, que seja bênção tanto para a família, como para a sociedade e também como servo de Deus. Porque se nós, como pais, não corrigimos nossos filhos, o próprio Deus vai cobrar de nós. Porque o que diz lá em Deuteronômio 11?
11 e também o 6. Ele diz que nós temos que falar das coisas de Deus andando, levantando, acordando, de todas as formas, ainda colocar escrito na testa, nos umbrais da porta, para sempre estar lembrando, né, da correção do Senhor, lembrando da palavra de Deus, injetando a palavra de Deus na consciência dos filhos, para que esses não venham a perder, sair da presença, perder de vista do Senhor, né? Que o Senhor não perde ninguém de vista, porque ele é onisciente, mas nós perdemos o Senhor de vista, né? Se nós não acostumarmos desde pequeno, por isso é que a Bíblia nos ensina que nós temos que testificar do Senhor todos os dias com os nossos filhos. Eles têm que crescer ouvindo as maravilhas do Senhor, ouvindo que Deus é Deus presente na nossa vida, para quando ficar adulto, quando os pais não tiverem mais autoridade, aquilo que nós impregnamos na mente deles vai servir para a vida toda. Aí já entra o Senhor diretamente com eles. Por isso que a Bíblia de Deuteronômio ensina dessa forma. E nós temos que fazer dessa forma. E o Senhor está dando um exemplo aqui, que ele corrige o filho que ama, ele castiga também. Ele castiga também, porque ele ama. Como ele nos ama, se não voltarmos pelo o conhecimento, pelo o amor a Deus, ele muitas vezes permite castigo sobre as nossas vidas. Agora, que tipo de castigo? Não podemos classificar, que Deus é que sabe. Eu sei muitas vezes, e muitas vezes não sei. Quando Deus pesa a mão em alguma coisa, às vezes Deus permite que a gente saiba. E às vezes a nossa ignorância é tão grande que a gente passa pelo sofrimento, passa pela correção de Deus e não sabe nem que está sendo corrigido, né? Mas Deus trabalha na nossa vida. E aqui o Senhor está dizendo, aqueles que não aceitam correção, ele é chamado de bastardo. Agora, olha para os nossos dias, para nós, para mim. Nós aceitamos correção? Não aceitamos. Quando alguém vem nos corrigir, a gente dá vontade já entrar no tapa mesmo, no grosso. É ou não é verdade? Seja honesto com você mesmo, que eu estou sendo comigo. É para mim essa mensagem. É para você essa mensagem. Nós não aceitamos a correção, porque Deus, ele usa quem? A sua palavra, em primeiro lugar, e quando nós não andamos de acordo com esta palavra, ele usa aqueles a quem ele colocou na liderança. Ele usa aquele a quem tem autoridade de nos corrigir. Mas nós não estamos preparados para ouvir correção. Não estamos. Isso é uma verdade. Que o nosso orgulho, a nossa, como é que fala, aquele ego tão grande, ele é tão grande, que quando alguém já olha feio, ele já arrepia. Não é assim? Mas o Senhor está dizendo, aquele que não aceita correção, ele é bastardo. Agora, eu lembro de uma frase, esposa do apóstolo Carlos, a pastora Neide, ela diz assim, que ela não gosta de mexer com ninguém, porque ela não gosta de pedir perdão. Agora, eu já coloco isso de uma forma aqui diferente. Se nós não queremos ser corrigidos, então vamos fazer as coisas certas. Eu trabalhei durante 30 anos da minha vida. Eu nunca assim, eu posso até dizer isso, que eu não me lembro de ser repreendida no trabalho. Mas olha, eu andava nos trilhos. Uma coisa que eu sempre gostei demais é ética. Eu nunca gostei de sair do meu lugar e entrar no lugar do outro. Eu sempre gostei de ética. Isso seja no trabalho, eu nunca gostei de tomar o lugar do outro. E com isso, aquilo que eu sei que o patrão queria que fizesse, eu fazia por excelência. Da minha forma. Pode ser que não seja excelente para quem está vendo. Mas eu sempre fiz. Então, eu não era repreendida no trabalho, porque eu gostava de fazer as coisas, porque assim como a pastora Neide não gosta de mexer com ninguém para não precisar pedir perdão, eu não gosto de ser chamada a atenção. Por isso é que eu gosto de fazer as coisas conforme a Bíblia ensina e dentro da ética do ambiente, né? Nem de pastores eu nunca levei repreensão, mas também ninguém me vê. Eu sou... igual, vocês já estão comigo há quase 6 anos, muitos aqui. Eu sempre estou no meu lugar. Quando me pede, eu estou lá.
Se precisa, eu estou lá, mas eu não invado a área de alguém. Ninguém me vê. Eu tenho, em nome do bispo, que é o nosso pastor, eu sou aquela da parte da palavra, do ensino. Então, eu trago o quê? A doutrina, né, da igreja. Mas mesmo trazendo essa doutrina que eu tenho essa autoridade, foi dada pela liderança da igreja, pelo meu pastor, foi me dada isso que eu estou fazendo aqui, é autorizado e é também a igreja que está fazendo, na pessoa, na minha instrumentalidade, né? Mas veja que mesmo assim, eu não entro numa área aonde eu acho que deve ser do pastor, né? Embora ele me deu essa autoridade para ensinar. Então, se eu vou ensinar, eu vou exortar, eu vou repreender, né, dentro da palavra, né? Eu tenho essa autoridade para fazer, né? Porque foi me dado tanto humanamente falado, como da parte de Deus, que o Senhor me deu. Me deu esse ministério. Ele me deu esse ministério do ensino. Por isso é que eu busco conhecer para não sair dos princípios da palavra de Deus. Então, assim como eu não gosto de ser repreendida, eu procuro andar dentro dos princípios da palavra para não precisar ser repreendida, né? Embora, porque eu confesso para você que eu não gosto de ser repreendida, mas se eu estiver dentro, fora dos princípios, alguém me falar, como acontece algumas vezes, mesmo engolindo, eu engulo, piso em cima de mim mesma e recebo aquilo, porque precisa receber, né? Precisa, porque eu quero ser filha, não bastarda, né? Bastarda sem, que não é filho legítimo, né? Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei. Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aonde Jesus está nesta igreja? Aonde ele está na sua vida, na minha vida? Ele está de fora. O candelabro, a luz de Cristo, não está dentro dessa igreja. Ele está totalmente fora desta igreja. Totalmente fora. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo para entrar. Ele tá, nós estamos vendo aqui, essa igreja, a graça de Deus está fora. Mas o Senhor não desistiu dela. O Senhor não desiste de mim e nem desiste de você. Mas o tempo é hoje. Eu sempre tenho falado, o tempo é hoje. Não é amanhã, não foi mais cedo. O tempo é hoje e é agora. Porque não sei se daqui 2 minutos eu falo muito isso. Eu falo muito isso porque é uma realidade. O tempo que nós temos de conserto, de fazer alguma coisa é agora. É o hoje. É agora. É o nosso tempo. Porque o passado eu não tenho mais o que fazer com ele. O que foi feito está feito. E o futuro eu não posso saber se eu vou estar ou não, né? Daqui a pouco eu não sei se o fôlego de vida pode faltar. O tempo é agora. Eis que estou à porta e bato, e entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Vamos ver algum versículo que fala sobre, vamos ver o que diz lá em Hebreus 3, vamos voltar lá na carta de Hebreus. Hebreus 3, versículo 5 a 8. Aqui é um exemplo que nós vamos falar sobre Cristo está batendo na porta porque já está de fora dessa igreja. E aqui nós vamos ver um exemplo esse autor aos Hebreus, citando o exemplo de Moisés e Cristo, né? Veja aqui, diz assim: e, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo. Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Então, veja que aqui o autor está começando a mostrar que Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo de Deus. Em testemunho, em sombra, em tipologia das coisas futuras, falando de Cristo. Agora veja o versículo 6. Mas Cristo, como filho, aí já não é mais como servo,
como filho sobre a sua própria casa. Olha só. A qual casa somos nós. Então veja, Cristo está batendo. E ele está querendo entrar na nossa casa e cear conosco. E nós com ele, né? Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, olha, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Nós estamos hoje nesse deserto espiritual. Esse tempo nosso aqui chama-se o deserto. Aquele povo, ele estava aguardando o quê? A terra prometida, não era? Mas quem conseguiu entrar daquela primeira geração? Só duas pessoas. Porque todos transgrediram, pecaram, caíram no deserto. Por causa disso, eles ficaram o quê? 40 anos. 40 anos de quê? A paciência de Deus. Mas todos caíram, não entraram na terra prometida. Hoje, qual é a nossa esperança? Como diz aqui, tão somente se conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, né? Então nós estamos o quê? Nesta provocação, nesse dia da tentação do deserto. Nós estamos vivendo esse deserto espiritual, porque a nossa esperança é a pátria futura. O povo do exército esperou a terra prometida. Nós esperamos a terra prometida, a Sião celeste, né? Eles entraram na Sião terra e nós vamos entrar na Sião celestial. Então nós estamos aqui. Então, por isso que a advertência é: se hoje, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, né? Por isso que Cristo está: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a mensagem e abrir essa porta, ele vai entrar e cear. E onde nós vamos cear com o Senhor? Nas bodas do Cordeiro. Versículo 21 diz assim. E agora vem a promessa. Veja que não teve nenhum elogio, só repreensão. Mas a promessa existe. A esperança do futuro, a esperança que dê ouvido, que abra a porta para o Senhor, para estar com Ele. Todas as cartas, todas, teve essa promessa. É isso, gente, não tem como não esperar o Senhor Jesus, né? Ele está falando, ele vai voltar e nós vamos estar com ele. Ao que vencer, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vimos, olha, eu não vou ler porque a minha garganta está muito cansada, mas no Evangelho de Mateus 19, 27, tem uma parte tão tremenda, que é onde aparece, lembra daquela passagem do rico e do pobre? Aonde ele queria saber o que seria feito para ele entrar no reino de Deus. Aí, depois que tudo que ele fazia, o Senhor falou, então, quer ser perfeito? Vende tudo quanto tem e me segue. E ele saiu triste, tinha muitos bens. E aí, depois que ele fala, olha, como é difícil, Jesus fala, como é difícil um rico entrar no céu. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Esse fundo da agulha eu não vou nem explicar muito, mas quem mexe com fazenda sabe que é aquele curralzinho que vai aquela trilha, onde eles vão marcar o boi, eles colocam ele bem aquele funilzinho, para ele não ir nem para um lado nem para outro. Aquilo lá chama-se agulha. Então é mais fácil um camelo passar por aquilo do que um rico entrar no reino de Deus. E Pedro, os discípulos ficam todos preocupados. Nós, como pode, então? Quem será? Quem conseguirá entrar? Jesus fala, olha, o que é impossível ao homem é possível a Deus.
Porque a obra não é de homem, a obra é de Deus e é feita de dentro para fora. Pedro não entendeu isso. Aí Pedro pergunta, mas mestre, eu deixei pai, deixei mãe, deixei tudo para te seguir. Aí ele fala assim, ó, todos aqueles que deixam pai e mãe no dia da regeneração, depois você lê lá o 19 e vai ver lá, no dia da regeneração, vocês vão assentar nos 12 tronos. Quando nós estivermos estudando o próximo estudo, capítulo 4, nós vamos ver lá os 12 tronos e os apóstolos lá. Os 24 tronos, né? Mas 12 é ocupado pelos apóstolos, cumprindo o que é a promessa de Deus. O Senhor nos prometeu, nós seremos reis e sacerdotes. Então nós vamos o quê? Aqui o vencedor ele vai se assentar com o Senhor no trono. Último versículo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.